Bom, tentando responder rapidamente, né, aqui a professora Gleice, né, em relação ao retorno do trabalho presencial, eu acho que o retorno é o que eu tenho dito, né, qualquer retorno de trabalho presencial é absolutamente necessário, né, em economias como as nossas, né, então, eu acho que para você não pensar em retorno ao trabalho presencial, você tem que viver numa sociedade bem diferente da que a gente vive hoje, né. Só que o retorno ao trabalho presencial, ele precisa ser regido, né, por um cenário epidemiológico criteriosamente avaliado, né? E, infelizmente, professora Gleice, é justamente nessa avaliação dos riscos sanitários, né, da evolução da curva de contágio, da evolução das curvas de internação e de mortalidade, é que nós temos errado repetidamente, né? E no caso de Manaus, duplamente, né? E não foram erros elementares, não foram erros simples, né? Foram erros que colocaram Manaus hoje como a capital mundial da Covid-19, né? Os indicadores, alguém aqui citou, né, que acho que foi a Lívia, né, que falou sobre o indicador de mortalidade, né, que é um dos mais altos do mundo, é isso mesmo, né? Nós temos, infelizmente, essa pecha negativa aí de termos esses indicadores desastrosos, né, e que até o momento, professora Gleice, Lívia e Luiz Odílio, né, que estão fazendo as perguntas, você não ouviu o governo do estado do Amazonas, o governador do estado, Wilson Lima, o secretário de Saúde, Marcelo Campelo, fazer uma live ou um esclarecimento à população reconhecendo as graves falhas cometidas pelo governo do estado do Amazonas, né, pelos prefeitos também, não foi só o governo que errou, o governo, na verdade, errou-se nos diferentes níveis de gestão da epidemia, né, com repercussão em Manaus, com repercussão nos municípios do Amazonas. Né. Mas você não escuta essas pessoas que tomam a decisão, professora Gleice, de autorizar o retorno presencial, reconhecerem os equívocos e, a partir desse reconhecimento de equívoco, repensar os erros que foram cometidos, né, as falhas desastrosas, né, como a Lívia Brandão está colocando aqui, foram cometidos na primeira onda e na segunda onda de contágio por Covid-19. Né? Então, eu não tenho dúvidas, finalizando a resposta, Gleice, né, que o retorno presencial é necessário, mas ele precisa ter um cenário epidemiológico favorável. Né? E vou dar um exemplo aqui em relação ao retorno das aulas presenciais, por exemplo. Né? Então, claro que o retorno às aulas presenciais, na minha opinião, ele é até mais prioritário do que o comércio, né? Mas infelizmente no Brasil a gente vê ao contrário. Primeiro a gente autoriza boteco, primeiro a gente autoriza flutuante, casa noturna, shopping, né? Joalheria e tantos outros serviços que não são desprezíveis, mas eles não são essenciais. Então, esse caso do retorno presencial dos professores foi um dos exemplos, foi um dos piores exemplos que o Amazonas deu ao longo da epidemia. Eu queria lembrar aqui todos vocês que o Manaus, apesar de ter sido durissimamente castigada pela epidemia de Covid-19 na primeira onda, nos meses de abril e maio, acreditem se quiser, foi uma das primeiras cidades do planeta, do mundo, a autorizar o retorno do ensino presencial. Ou seja, né, foi um erro grotesco, né, um erro escabroso, né, e que está se repetindo agora, né, com o retorno do ensino presencial nas escolas privadas, e as consequências disso foram a alimentação das taxas de infecção a partir do mês de agosto, julho, setembro e outubro, né, quando nós tivemos esse aumento significativo dos casos graves, né, de síndrome respiratória aguda grave, o aumento da mortalidade em níveis já significativos, já não era mais uma ameaça, como a gente vinha dizendo no início de agosto, e infelizmente o governo do estado do Amazonas agora retoma essa iniciativa do trabalho presencial sem os cuidados necessários, sem ter um cenário epidemiológico favorável. Queria dar só mais outro exemplo, o retorno das atividades não essenciais de 22 de fevereiro se deram num contexto de alta transmissão comunitária, de UTIs e leitos hospitalares lotados, de muita gente sendo diagnosticada ainda com Covid-19, e realmente isso é um equívoco, é um engano que pode nos custar muito caro lá na frente, professora Gleice.